Aqui hoje vamos falar sobre a 7ª carta do Apocalipse, que foi dirigida pelo Senhor Jesus à igreja em Laodiceia. E começa dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, o Senhor diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:14-22. E o estudo diz: historicamente a cidade de Laodiceia se localizava a sudoeste ou sudeste da Filadélfia e possuía uma fabulosa reserva financeira, além de uma notável indústria rica de vestes e tapetes de lã, e uma escola de medicina onde era produzido um remédio para o tratamento de doenças oculares. Daí a razão por que o Senhor fala do colírio. Sua riqueza era tão expressiva que a fé em Deus ficava em segundo plano. Era como algo ligado apenas a uma tradição. Daí a razão pela qual confessa a sua riqueza e independência, dizendo: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Vejamos ainda que, ao mesmo tempo que o Senhor acusa Laodiceia, também lamenta, dizendo: conheço tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Em outras palavras, quem dera fosse totalmente incrédulo ou ardentemente cristão, ou uma coisa ou outra. Quem dera que a fronteira estivesse claramente estabelecida. Eis a razão pela qual muitos cristãos estão vivendo de desgraça em desgraça, porque não assumiram ainda uma posição definida da sua fé. Estão meio barro, meio tijolo. Tentam ser mais ou menos cristãos, mais ou menos praticam a palavra de Deus e mais ou menos servem a Ele, no caso, ao Senhor. Além desta mornidão, esta igreja conhecia o fato que o Senhor Jesus se encontrava totalmente do lado de fora do coração deles, como afirma: eis que estou à porta e bato. Ora, quem está à porta batendo é porque está do lado de fora. Muitos estão dentro das igrejas, como frequentadores, membros, obreiros, bem, aqui podemos até dizer também pastores, e outros fazem parte do coral, têm até alguma função dentro da igreja, mas ainda assim o Senhor permanece do lado de fora da vida deles. Ao vencedor, diz o Senhor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. O final dessa carta às 7 igrejas registra uma promessa ao vencedor. É vencedor aquele que humildemente ouve e pratica a palavra de Deus, custe o que custar, e não aquele que só faz parte ativa de uma igreja. Muito bem, deixa aberto que eu vou ler os versículos iniciais para a gente tratar. Muito bem, nós falávamos que cada igreja, cada carta, é óbvio, essas 7 igrejas são 7 lugares que até hoje existe, claro, de repente algumas não têm o mesmo nome, mas segundo a história, lá para o lado da Turquia,
e realmente cada carta foi dirigida a um local específico. Mas cada carta é profética, ela trata de um período da era cristã. E desde o princípio, do que o Senhor soprou o seu Espírito sobre a igreja, e ali começou a pregação do Evangelho pelos discípulos, e nós sabemos que veio a primeira igreja, Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é de hoje. O período da igreja que estamos a falar hoje, entende-se que profeticamente é os dias atuais, porque esse período que estamos a viver se caracteriza muito por conta da inconstância, da divisão, da mornidão que existe em muitas pessoas. Muito bem. Aqui nessa carta começa dizendo assim: ao anjo da igreja escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, datada a sua morte, 2.000 anos atrás, quando pergunta-se quanto tempo se tem, 2.000 antes de Cristo, ou depois de Cristo, enfim, aquela data ali marcou. Mas todos nós sabemos que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu. O Senhor se fez carne e habitou entre nós há 2.000 anos atrás. Mas lá em João, aqui nos Evangelhos, aliás, eu já falei com você, pastor, qual parte da Bíblia eu devo ler? Eu aconselho você a ler tudo, mas foque, medite nos Evangelhos, calce os pés com o Evangelho da paz. Está lá em Éfeso, Falamos sobre isso. Calçar os pés com o Evangelho da paz. Porque todo soldado, ele tem toda a armadura, mas os pés dele é bem arrojado com a sandália, que muitas vezes era atada até em cima da canela. Porque dependendo do terreno íngreme, um terreno rochoso, liso, se ele não tivesse estabilidade para combater, ele poderia escorregar, e disso dependia a vida dele. Então, no dia a dia nós vamos ter lutas, tentações, provações, mas se você está calçado da palavra de quem? Você não vai ficar com medo do mal, você não vai ficar com dúvidas, você não vai ficar preso a superstições, você não vai temer ao que as pessoas tentam fazer, você vai confiar em Deus, porque tu está calçado, pode vir o que vier, tu vai permanecer resistente. Então aqui no Evangelho de João diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceu contra ela. Só dizendo aqui, Jesus diz, eu sou o Amém, o princípio. Então, o Amém significa assim seja. Desde o início ao fim, Jesus conhece todas as... Aqui ele diz, conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizeis, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Muito bem. Se você pegar a palavra de Deus, tanto nos evangelhos, como nas epístolas, você vai ver o Senhor Jesus dizendo assim, seja as vossas palavras sim, sim, não há meio termo. O apóstolo diz, ninguém senta na mesa de Deus e na mesa do diabo. Ninguém bebe no cálice de Deus e no cálice dos demônios. Deus não aceita que a pessoa esteja dividida. Dividida com o quê? Não sei. Com sentimentos contrários à vontade de Deus, com o pecado, com a iniquidade. Dividida. Agora, uma coisa interessante. Existem pessoas que se tornaram mornas porque elas pararam o seu processo de entrega. Porque, entenda, tem duas situações. O morno, um dia foi quente,
ou um dia foi o quê? Frio. Ou ele começou o seu processo de entrega, porque eu vi pessoas, ao longo desses tempos que nós estamos aí pregando a palavra, eu já vi pessoas começarem bem, na fé, direitinho. Só que no meio do caminho, elas se entregaram. Porque entenda, para cada passo que eu dou em direção a Deus, o diabo não vai cruzar os braços, os demônios, o inferno, aqueles que um dia dominaram a minha vida, as trevas que acabamos de falar. O diabo não vai ficar esperando que eu me realize, que eu seja salvo, que eu tenha uma vida plena com Jesus. Ele vai fazer a parte dele. Ele vai usar coisas, pessoas, tentações, perseguições. É óbvio. Então há pessoas que começaram, vieram à igreja, começaram sua luta na fé para se libertar, se batizaram nas águas, mas dada a resistência do mal, dada a tentação, elas pararam no meio do caminho, não continuaram, não deixaram de vir à igreja, mas elas chegaram à seguinte conclusão, dada pelo diabo enganador: você é a si mesmo. Não adianta lutar contra algo que está dentro de você. E elas se convenceram disso, que realmente elas não podem ser puras, elas não podem vencer a tentação, sei lá, qual a fraqueza dela. Seja a impureza, seja o orgulho, seja a mágoa, seja a promiscuidade, seja o que for. E estão aí dentro da igreja, divididas. Não estão mais no mundo, mas também não estão no reino de quem? E se convenceram que elas são assim mesmo. E existe aquele morno que um dia foi o quê? Quente. Um dia foi uma pessoa de fé, fervorosa, leal, fiel, temente, obediente, zelosa. E ao longo do tempo, é claro, é óbvio, já falamos sobre isso, que o tempo para uns amadurece e para outros, infelizmente, envelhece. Foram se deixando levar por situações, malícia, pessoas, coisas que vieram, porque é normal, a vida da pessoa anda, foram deixando Deus de lado por conta disso, daquilo, foram deixando as raposinhas entrarem, coisas pequenininhas, e já não são mais quem eram no seu relacionamento com quem? Com Deus. E atenção, esses mornos que Jesus está a falar, até são ativos na igreja, porque nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Existem mornos ativos. Esse morno não é nas obras, porque nós lemos em algumas cartas do Apocalipse, onde o próprio Senhor Jesus diz: conheço tuas obras, mais numerosas do que o quê? Do que a primeira. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, há pessoas que são frequentes na igreja, são frequentes, trazem a Bíblia, ofertam, dizimam, participam de um grupo de evangelismo, estão no grupo das mulheres, estão no grupo de ajuda às pessoas necessitadas. Você pode contar com ela para tudo, são responsáveis por algo na igreja, e você olha e fala: poxa, fulano é ativo, fulano é quente, mas não é. Ela tem obras, e às vezes se esconde por trás disso, mas aquela pessoa que é muito ativa na igreja, no relacionamento dela com quem? Com Deus, ela deixa a desejar, porque uma coisa é a pessoa fazer, outra coisa é ela ser. Então não confunda. O quente é o que vem à igreja. Não. O quente é o que faz muitas coisas na igreja. Negativo. O quente é aquele que guarda a sua coroa, que mantém seu relacionamento com quem? Com Deus. Que vive, como ele diz ali, ser pois zeloso. É zeloso com a sua alma, com a sua vida com Deus. Esse é o quente. E nesse momento o Espírito Santo está a falar. Somente eu e você
cada um de nós podemos nos avaliar se somos quente ou o quê? Ou mornos. Porque o frio é o que não conhece a Deus. É o incrédulo. E aqui Deus diz, olha, eu vou vomitar. Eu não aceito indefinição. Ou você é meu ou não é. Ou me serve ou não me serve. Mas, repito, Deus não está a condenar. Embora essas pessoas dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí eu pergunto, quem vai falar isso? Ninguém. Ninguém vai declarar que não precisa de Deus. Qual é a pessoa que vai abrir a boca e dizer assim, eu não preciso de Deus? Só se for uma pessoa incrédula. Mas Deus não está a falar com os incrédulos, está a falar com a igreja. Mas existem pessoas que as atitudes dela diante de Deus já é uma resposta ao que ela é perante Deus. Porque existem pessoas que, quando tinham uma necessidade, um problema, quando chegaram na igreja, elas estavam sempre à disposição de Deus para vir à igreja, para buscar, para clamar, para orar, para fazer as coisas para Deus. A razão era o marido, a razão era o filho, a razão era a saúde, o dinheiro. Não há nada de errado nisso. Mas depois que elas conquistaram esse bem precioso, seja lá o que for, saúde, dinheiro, emprego, marido, trabalho, filho, elas se acomodaram pensando o seguinte, poxa, eu estou bem. Elas pensam que o estar bem com Deus é estar bem por fora. As coisas estarem indo bem por fora é uma garantia. Quando, na verdade, a maior riqueza nossa é o nosso relacionamento com quem? Com Deus. Porque você pode conquistar o que for. Você pode ter um diploma, você pode ter 2 carros, você pode ter uma casa, você pode ter um corpo saudável, você pode ter tudo isso. Mas você nunca pode esquecer que tudo isso vai acabar. Nós não podemos esquecer que em fração de minutos, segundos, tanto o Senhor pode vir como eu posso ir. E se hoje eu não tenho razões para servir a Deus, se hoje eu não tenho tempo para as coisas de Deus, se hoje eu já não tenho tempo para buscá-lo como no início, mesmo que eu não declare com as minhas palavras, mas as minhas atitudes mostram que eu estou acomodado por pensar o seguinte, já estou bem. Mas hoje a razão da sua busca não tem que ser coisas nem pessoas, tem que ser a nossa salvação. Por isso que, logo depois que ele diz que tu és nu, pobre e miserável, ele diz assim, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não manifeste a vergonha da nudez, colírio para os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Olha só, Jesus está dizendo, você que de repente se acomodou, eu sei que você é pobre, nu e miserável, porque se hoje você morrer, você não vai levar nada desse mundo. E se você não estiver bem comigo, se você não estiver em aliança comigo, tu vai morrer. Tudo vai ficar por aí. E o maior tesouro você não vai ter. Por isso que Deus está dizendo, eu sei que você é pobre, o morno. Eu sei que você é pobre e miserável. Porque você só tem isso aí mesmo. Acabou a tua vida, não há nada além disso. Mas eu aconselho que você receba a maior riqueza que eu tenho para dar. Qual é a maior riqueza de Jesus? Salvação. Eu te tenho uma vestidura branca para te vestir, você nunca vai ter vergonha. Porque pensa, imagine, a minha vida toda estive na igreja, morri, Jesus voltou e eu não tenho salvação. Que vergonha. Que vergonha. Meu Deus, a minha vida toda eu estive ali dentro. O que eu fiz? Senhor, o que eu fiz? Que vergonha, meu Deus, eu fiquei para trás. A minha vida toda eu ouvi
O Senhor falou comigo. O Senhor não me condenou, o Senhor me advertiu, porque aí ele diz que não condena, ele diz aqui, ó, eu repreendo, disciplino quanto ama. Mesmo a pessoa morna, Jesus condena ela, ele ama a pessoa. Por isso, ele quer que você vista a veste branca. Que veste é essa? É uma alma lavada pelo sangue dele. Porque quando eu vivo uma vida íntegra, me entrego mesmo, sou zeloso com as coisas de Deus, minha alma está lavada pelo sangue de Jesus. Eu não tenho vergonha, nem de servi-lo, e nem muito menos da vinda do Senhor, porque eu sei que na vinda dele eu não vou ficar para trás. E para concluir, ele diz assim, ó, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Novamente ele chama ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta aqui que Jesus diz que está a bater, tem dois significados. É o nosso interior, que ele quer entrar, é o nosso ser. Ele está agora batendo a porta do teu coração. Você que é morno, morna, que está dividido com coisas, com pecados, está na igreja, mas não está. Deus está batendo, porque ele está do lado de fora. Por que ele está do lado de fora? Eu deixo ele entrar. Mas o que está aí dentro? Você limpou a casa, deixou a casa limpinha para ele entrar, limpinha, limpinha. Você deixou a casa pronta para ele entrar, então ele não vai entrar. O convite para ele entrar é a pessoa limpar a vida dela, se arrepender dos seus pecados, aí sim. Então ele está do lado de fora. E essa porta também que o Senhor bate, nós sabemos que é a vinda dele. Está mais próximo do que se possa imaginar. Eu lembro do bispo entrevistando, foi até num resgate, um ex-obreiro que estava manifestado, e o demônio falava assim, o homem de branco está às portas. O homem de branco está às portas. Então Jesus está mais próximo do que podemos imaginar. E ele conclui dizendo, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvido, ouça, ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Que vencedor é esse? Qual é a maior vitória nossa? É terminar a nossa vida em aliança com quem? Com Jesus. Que não é fácil. É uma batalha diária contra os nossos sentimentos, tentações, desejos, sugestões do inferno, provocações, perseguições, a carne, a imoralidade, a impureza, a sujeira. Quer dizer, engana-se quem pensa que vencer, essa vitória, é vencer no amor, vencer no dinheiro, vencer na saúde. Ah, ganhei minha família para Jesus. Que adianta eu ganhar todo mundo e ficar para onde? Para trás. Essas são vitórias, conquistas da fé. Mas o vencedor que o Senhor se refere aqui é aquele que venceu a si mesmo, venceu o pecado e guardou sua coroa, essa recompensa de sentar no trono com quem? Que honra, hein? Na carta passada ele disse, ó, você vai ser coluna do santuário. Vou colocar meu nome na tua coluna, em você. Vou te recompensar. Olha que recompensa. Sentar no trono com Jesus. Então, todo esforço é válido. Todo esforço. Eu não sei o que está te tornando morno. Se é algo ou alguém, ou alguma coisa, mas você sabe. Mas agora, nesse momento, o Senhor te chama ao arrependimento. Você que é quente, então pede a Ele, Senhor, me ajuda, para que eu permaneça nessa fé, guardando minha salvação dia a dia. Mas você que o Espírito Santo está a falar, e você sabe que não é quente, você está dividido, está morno, você não vai entrar por essa porta da salvação.
Então, arrependa-se, confesse, peça a ajuda de Deus. Fale para Ele: ó Senhor, me ajuda. Domingo agora vamos ter as bodas do Cordeiro, Senhor. Eu não quero chegar aqui indefinido, dividido. Não, eu quero me entregar por inteiro. Só depende de cada um de nós. Amém? Essa carta é a última carta. E, infelizmente, hoje o que nós mais temos visto dentro das igrejas, no geral, igreja cristã, são pessoas mornas, indiferentes com a palavra de quem? De Deus. Infelizmente, se voltando para o mundo, sendo seduzidas por esse mundo. Mas agora nós vamos buscar esse fogo que vem do céu, esse avivamento, esse concerto com Deus. Se você deseja, guarde o seu estudo, fique de pé.